E detalhe, era uma regra, a rede a 2,43, a regra era normalmente melhor de 3 sets Isso. cada jogo. E vantagem, O set de 15 com vantagem. Caraca, então. Tinha jogo que era o quê? Era 1 hora, mais ou menos? Muito mais do que isso. Tinha jogo que era mais do que isso. Tá doido. Hoje, mas quantas duplas tinha num campeonato? Depende do campeonato, das competições. Mas normalmente Média, as competições eram uma eliminatória simples, então eram 16 que viravam 8, que viravam 4, que viravam então 2. já era tipo assim, perdeu, sai. Não Isso... tinha que nem hoje, que hoje você tem que perder duas vezes. Você tem que perder 2 vezes. Antes de 82 era esse regime de eliminatória simples. Ah, tá. Perdeu, então não dançou. demorava tanto assim. Mas tinham competições que você tinha 32 e não 16. Então você jogava um jogo a mais, dependendo de um jogo a mais, é um jogo a mais no domingo, que aí é o seguinte, você ainda vai... Você tem que ganhar aquele jogo, você tem que ganhar a semi e tem que ganhar a final. Só que lembra do seguinte, são melhor de 3. Vantagem. Detalhe, o Renan também pegou essa época da gente ter que dar pelo menos dois toques na bola antes de devolver. Você não podia devolver de primeira. Ah, tá. Então não podia... Você tem que dar 2 toques. Então, cara, o que acontece no início dos anos 80, que vira trinca porque os campeonatos não terminavam por cãibras dos jogadores. Então, o atleta não conseguia terminar uma final. O momento mais importante do evento era a final. Você não tinha a final porque o cara estava com cãibra. E aí o que acontece? Insere um terceiro cara aí, porque se esse cara tiver com cãibra, entra o terceiro e pelo menos jogo tem. E nessa época, é importante salientar que os anos 70, o futebol ele começa a ganhar um nível de competitividade ainda regional, mas assim, você tem lá as competições de 5 contra 5. Ele começa a virar dupla e aí tem esse evento. Esse evento que é fundamental, porque você não tem as marcas começando a entrar no esporte e o jogo não tinha final. Aí introduz-se o terceiro. Junto com isso, toda a parte de condicionamento físico começa a ser trabalhada. A nossa geração, a geração que eu chamo de segunda geração, ou terceira, se considerar a primeira dos pioneiros, dos anos 60, a segunda dos anos 70, a nossa sendo a terceira, ela é a geração que empurra toda a estrutura do jogo para cima. Empurra, que eu digo, faz o atleta treinar. Faz o cara treinar. Eu fui pra praia dizer que ia treinar e nego risava. Como assim treinar? Ninguém ia pra praia treinar. Você ia pra praia divertir. Pra correr, entretenimento, fazer, qualquer coisa. Atividade, mas pra treinar físico, né? E a nossa geração criou um point ali em Copacabana que vinha gente de tudo que é lugar. Os caras de Ipanema começaram a vir treinar com a gente. Os caras do Leme começaram a vir treinar com a gente. Formando um CT. Um CT. Só que CT aberto, né? Vinha gente de Recife treinar aqui, passava. O Ninho ficou 1 mês na minha casa treinando comigo, treinando com a gente aqui. Ninho que vem a ser, de Recife, talvez o maior expoente de Recife.